Uma boa noite a todos, a vocês que estão aqui presentes. Obrigado pela vossa presença. E a você que está assistindo a gente pelo canal do YouTube, de forma gravada, fica o convite, venha toda quinta-feira às 15 para as 19 horas, né, ou 18h45. Toda quinta-feira aqui no Seara de José, a rua Evaristo da Veiga 266. Venha fazer conosco esse estudo da vida no mundo espiritual, nessa série do André Luiz, que começamos com o nosso lar e agora estamos acabando mensageiros e logo logo viraremos missionários, né? Mas antes de qualquer coisa, vamos fechar os nossos olhos, vamos levar os nossos pensamentos a Jesus, vamos agradecer a Ele por ter nos trazido esse caminho a ser trilhado. Ele mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. E é através dele, do caminho dele tracejado, que nós devemos seguir se quisermos alcançar, como disse Allan Kardec, do átomo ao arcanjo. Se quisermos nos tornar espíritos melhores, é através do caminho traçado por Jesus Cristo. Agradeçamos a Deus também, o nosso Pai, pela oportunidade bendita da caminhada terrena, e agradeçamos a todos os espíritos trabalhadores dessa casa que prepararam esse ambiente com tamanho amor, enchendo ele de fluidos benfazejos que nos auxiliarão não só nessa nossa aula, como também, de alguma forma, a nós mesmos no que nós necessitarmos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E o capítulo de hoje vocês vão ver como é que é preparada uma sala como essa, não necessariamente como essa, mas uma sala de atendimento mediúnico, de trabalho mediúnico, o trabalho que a espiritualidade tem para deixar a sala pronta para a gente, tá bom? E, para quem quiser depois ter, eu recomendo esse livro aqui, Mediunidade Sem Lágrimas, do Eliseu Rigonati, para quem está vendo por YouTube. Tinha um aqui fora. É, justamente esse. Mediunidades eu tenho em casa. Eu estava indicando porque eu vi. Segunda-feira, ou terça, sei lá. Esse livro está aqui na nossa livraria à venda, custa R$5 para quem tiver interesse. Eu tenho em casa também, eu posso emprestar para quem quiser. Chama-se A Mediunidade Sem Lágrimas, Eliseu Rigonati. Não é para você se tornar médium, mas ele explica muito bem vários fatores, né, da mediunidade, a comunicação entre encarnados e desencarnados, os médiuns de efeito físico, vai explicando, ó, médiuns falantes. Eu, por exemplo, sou médium falante, falo muito. Médium escrevente, médium audiente, que são vocês que me ouvem. Médiuns videntes, médiuns intuitivos, que somos todos nós. Médiuns inspirados, tá? E aí vai por aí afora, né? Fala dos fluidos, que a gente vai falar um pouco aqui também, né? E também fala o que acontece para a mediunidade ser suspensa, o que pode ocorrer para um médium não perder, porque perder a mediunidade ninguém perde, mas para ter ela suspensa de alguma forma. Está tudo aqui, tá? Eu não vou dar spoiler, quem quiser depois dá uma olhada. E hoje, no capítulo de hoje do livro dos Mensageiros, chegamos ao capítulo 43, antes da reunião. Então estamos aqui, para quem não sabe, para quem lembra, a casa de quem é essa casa aqui? É da dona Isabel. E aqui são as pessoas chegando para o atendimento. Vocês acham que são encarnados ou desencarnados? Desencarnados. Desencarnados? Não, para mim ele pode ser encarnado. Porque eles recebiam atendimento também, mas pela nuance do corpo parece ser desencarnado. Desencarnados. A gente vai entender melhor durante porque na realidade é tudo misturado, né? É tudo misturado. Quando você faz um atendimento mediúnico, quando você faz um atendimento mediúnico, você está atendendo encarnado e desencarnado. A gente chega, a gente traz nossos amiguinhos. Eu já trouxe, eu já deixei uns 4 aqui hoje. Eles andam comigo o tempo todo. Assim, até na palestra, né, da segunda-feira, né, durante a palestra a gente recebe atendimento de alguma forma, na hora do passe,
Mas não só nós encarnados, dos encarnados que nós trazemos e outros que a espiritualidade traz, também são atendidos. Mas vamos lá. Os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e completos. Está vendo daí? Está dando para ver daí? Arlindo? Senão, sério, você pode citar mais um pouco. Não. Os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Chegamos de regresso à residência de Dona Isabel, quando faltavam poucos minutos para as 18 horas e já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Por que eles chegaram na casa de Dona Isabel? Onde eles estavam antes mesmo? Alguém lembra? Onde estava Aniceto? Eles estavam no campo. No campo. Isso, estavam no campo. Isso, Aniceto, André Luiz e Vicente. Observando com estranheza determinadas operações, fiz algumas perguntas ao nosso orientador, que me esclareceu com bondade. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficiente não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências mal-sucedidas e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Esse pedaço aqui ele fala o seguinte, que o trabalhador da seara mediúnica, o trabalhador do passe, por exemplo, ele não pode estar dando passe em vocês e pensando, caramba, mas amanhã eu tenho que acordar às 8 da manhã, que eu tenho um cliente, esqueci de fazer as compras. Não. Pode lembrar aquela brincadeira do Amigos da Luz? Não, é só um comentário. Dá o microfone. Fominha. Vai lembrar aquele videozinho que eu passei dos Amigos da Luz, o cara fazendo a oração e pensando no que ele tinha que pagar. Ele parava a oração. Caramba, eu tenho que pagar, eu não paguei a conta de luz. Não adianta nada a oração dele. Não adianta absolutamente nada. Ou muito pouco. Então, assim, o trabalhador da mediunidade, seja numa reunião mediúnica, seja dando passe, ele tem que entender que ele está a serviço dos irmãos espirituais. Então, ele tem que, entrou no centro, por isso que normalmente os centros, os coordenadores de tarefa peçam, se a tarefa começa às 20h15, como começava no centro que eu frequentava, lá no GELF, era recomendado que a pessoa chegasse pelo menos 15 minutos antes, para dar tempo de entrar, tomar uma água, dar uma desacelerada, fazer aquele converser habitual, entrar na sala, faltando uns 10 minutos e se concentrar. Silêncio absoluto, não só aqui como aqui, né? Ou seja, ficar pensando, vibrando no trabalho que vai ser feito. E não ficar pensando no que eu deixei de fazer ou o que eu vou ter que fazer amanhã. O que você vai ter que fazer amanhã, vai fazer do mesmo jeito, vai ficar para amanhã mesmo. O que você não fez já era também. E se você está com algum problema que te impeça, que você não consegue tirar esse problema da cabeça, a melhor coisa que um trabalhador mediúnico faz é ir na reunião, mas pede para o coordenador, fala assim, posso não ir para a mesa hoje? Ou se eu for para a mesa, posso ficar só Não estou bem, posso ficar só na assistência, obrigado, Luciano. Porque é uma responsabilidade que o médium tem. Então vamos lá. Claro que não podemos auxiliar em atividades infantis nesse terreno. Quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. É o que ele fala que o trabalho, você vai ter o trabalho, mas se você trata a reunião com leviandade, quem vai se aproximar dessa reunião? Espíritos levianos. Uma questão de sintonia. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero, e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Deixa eu fazer um preâmbulo aqui, senão vocês vão ficar assim, mas e a espiritualidade não protege, né? Não ajuda? Ajuda, mas mesmo esses espíritos levianos que forem para a reunião, eles terão de alguma forma um atendimento, talvez sejam atendidos, instruídos para mudar a situação que eles estão, mas vai dar mais trabalho para a espiritualidade.
Porque eles vão ter que cuidar do espírito desencarnado e do encarnado junto, entendeu? Para tentar fazer ele também entrar no eixo. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontrem as atividades do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Calara-se o bondoso amigo. Continuei reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Ariceto veio em socorro da minha perplexidade, explicando atencioso. Então imagina que na sala é como se a gente colocasse divisórias, né? Só que são divisórias fluídicas, né? Faixas fluídicas. Esses amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidos aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação neste templo familiar. Então, meu entendimento, né, eu li isso algumas vezes para poder não fazer uma confusão no entendimento, mas na visão que eu vi da imagem, essas divisórias é para justamente os espíritos que vierem com muitos problemas ou querendo causar, vamos usar o termo assim, querendo causar algum tipo de confusão na reunião, eles ficam isolados, estão recebendo atendimento, mas eles ficam isolados, para não influenciar os outros espíritos que estão lá para tratamento. Eles usam uma ação magnética, né? Usam ação magnética. Tudo é magnetismo, né? Tudo é magnetismo. Mesmer, quem esteve aqui fazendo web, vocês três devem lembrar, o Silvio também, o Arlindo também, não sei se vocês fizeram todas as... Ela eu sei que não, você também não sei se você fez todas as aulas do web. Mas quando falou-se de passe, Mesmer fazia isso, falando só do mundo ocidental, a última lembrança que tem, inclusive, relatado, de Mesmer, fazendo passes magnéticos. Eles não chamavam de passe, mas eles usavam o termo magnetismo. E usavam isso para cura, né? Muito antes de falarmos em passe. Depois quem quiser pesquisa quem foi Mesmer, tá? Agora, não, eu sei que eu acho que era na Inglaterra, mas eu não lembro todas as informações. Eu acho que era Inglaterra. Esses amigos estão promovendo, já falei, né? Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Reparei admirado que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil. Não se impressione, André. Lembrando, André e Vicente estão tendo essas percepções agora, porque lá no comecinho do livro, vocês lembram que eles passaram por uma temporada no centro de mensageiros, onde eles tiveram as suas acuidades melhoradas, na visão, na audição, no olfato, na percepção. Porque se pegasse André Luiz da época do nosso lar, talvez ele não percebesse se eu tivesse uma vaga percepção só. Nosso instrutor, porém, informou gentil. Não se impressione, André, em nossos serviços o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. E sorrindo concluiu. Já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Este núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não o esqueçamos. E aqui, ele fala dos sacerdotes do Antigo Egito, mas na China já se fazia isso, muito tempo atrás também, né? Mas no Egito, no Antigo Egito, quando eu falo de Antigo Egito, é 3.000 anos antes de Cristo, né? Era isso que eles faziam. Eles preparavam os ambientes, os sacerdotes egípcios preparavam os ambientes com as forças positivas que eles conheciam na época, né? Aqui o texto.
Já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos eles precisavam impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Nós hoje fazemos isso. Quem não tem um incensinho em casa? Eu tenho. Então, Tem até defumado. os incensos, eles têm essa função de, não é só a questão de odor, deixa cheirosinho, mas também eles dão uma melhorada no ambiente, né? É claro que só o incenso não resolve, né? O evangelho no lar também ajuda pra caramba e outras coisas, mas manter pensamentos sempre altivos e positivos, porque ele fala em magnetismo, né? O que é o magnetismo? O magnetismo, nós exalamos o magnetismo o dia inteiro, né? Nós somos ímãs, nós atraímos aquilo que nós pensamos, que nós falamos. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala. Enquanto as atividades de preparação espiritual seguiam intensas, Dona Isabel e Joaninha, noutra ordem, Joaninha é a filha da Dona Isabel, a mais velha, noutra ordem de serviço, chegaram ao salão, dispondo arranjos diferentes. Usaram largamente a vassoura e o espanador. Revestiram a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura. Ainda tem, lá no Rio de Janeiro tem centro que ainda usa colocar pano branco em cima da mesa. Não existe essa obrigatoriedade. Allan Kardec nunca falou disso, né? Se você pega, por exemplo, o Livro dos Médiuns, não fala disso, né? Você pode usar uma mesa normal e tudo. Só que foi daqui, né, essa história de mesa branca, de toalha alva, né, e várias vezes você vê em obras do André Luiz que muita gente fala assim, você é de centro, mas de mesa branca? Por causa o centro do Paulo César Frutuoso, Dr. Paulo César Frutuoso, lá no Rio de Janeiro, que agora me fugiu o nome, a mesa dele, que eles fazem as tarefas públicas, é forrada com uma mesa branca. Né? Muitos centros ainda usam aí para o interior, mas não há necessidade, não há essa obrigatoriedade. A ordem de um dos superiores daquele templo doméstico espalharam-se os vigilantes, em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores, em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. Logo após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum, os espíritos. Se fosse concedida à criatura vulgar, uma vista de olhos, aliás, o termo vulgar, para quem não quer dizer, o termo vulgar significa pessoa comum, tá? Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muito lhes modificariam as atitudes na vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas, que são os trabalhadores, que frequentam as reuniões doutrinárias alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Eu tentei definir essa imensa surpresa. A gente vai chegar lá. Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados, segundo o símbolo evangélico. Dava para tocar a música thriller aí, né? Boa ideia. Poderia ter colocado aqui o vídeo do thriller, né, do Michael Jackson, quando eles saem, né? Nossa Mais ou menos Senhora, Silvio. Em maioria esclareceu, vamos continuar aqui. Em maioria esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados. Com todo respeito a eles, tá? A gente fez essa brincadeira, mas com todo respeito a eles. Em maioria esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel
não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Interessante. Pausa. Isso é bem Por isso que os centros espíritas existem várias tarefas. Tem a tarefa de cura. Eu não gosto de usar o termo cura, porque quem cura é Deus, né? Mediante a cada um conforme as suas obras, mediante o merecimento de cada um. Tá? O que os espíritos e os médiuns que estão lá para auxiliar fazem é auxiliar de alguma forma. Por isso que eu prefiro chamar de tratamento de fluidoterapia. Isso é uma opinião minha. Eu não gosto de usar o termo tratamento de cura, porque senão a pessoa pode achar que é um tratamento de cura e abandonar até o tratamento alopático, homeopático, seja lá o que for. Então, o tratamento na casa espírita não substitui a medicina. Não substitui. É um auxiliar. Mas tudo depende de você também querer ser curado, né? Já vou passar a palavra para o Silvio, mas Jesus sempre falava, Jesus não saía curando, chegava lá e vou curar essa tropa, não. A pessoa chegava até ele e ele perguntava, o que queres que eu faça? Ou seja, a pessoa tem que dizer o que ela quer, ela tem que ter a vontade de ser curada. Aí Jesus curava, entre aspas. Por que eu vou dizer entre aspas? Porque o próprio Jesus falava, tua fé te curou. Ele só era uma ferramenta para auxílio. Fala, Silvio, por favor. Só para deixar claro essa história do livro aí na casa da dona Isabel, ele é um santuário, é um local onde ela faz o evangelho. Ele não é um lugar de tratamento espiritual, mas eles usam esse ambiente que ela consegue formar, assim como nós dentro de casa. Se você formar um ambiente satisfatório com o seu evangelho, você fizer uma coisa, você também vai estar fazendo o que ela faz. Então, eles levam os assistindo. Lá ele não vai ter um trabalho de desobsessão, certo? Mas ele tem um trabalho de evangelização. É onde eles fazem esse tipo de atendimento, porque ele deixa claro ali, né? Dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Num centro espírita, você tem um outro tipo de preparo, tem outro tipo de equipe que preparou o ambiente e preparou os médiuns. Ali você tem até criança ali, os filhos dela participam. Então é um evangelho, é um ambiente doméstico. Tem que deixar bem claro isso. Porque no centro espírita, por isso que eu quis falar que cada agrupamento tem seus fins, porque no centro espírita tem o dia da palestra pública, tem o dia do desenvolvimento mediúnico, tem o dia do passe, tratamento de cura, vamos usar assim esse termo, e tem também o dia da desobsessão, que aí sim vem espíritos sofredores, ou mais, como ele diz aqui, né? Deliberadamente perversos. Tem o dia dos cursos, que é importante para você também se nutrir das informações, saber entender, compreender e colocar isso em prática. Agora, o que a dona Isabel e o Silvio bem lembrado falou, a dona Isabel, a casa dela, por causa da influência dos próprios encarnados, que é dela e dos filhos, tirando o menino, que é meio arisco, né? E com o auxílio de Isidoro, que é o falecido marido, né, que também auxilia lá, eles conseguem criar esse ambiente necessário para esse tipo de atendimento. Tá? Então, durante o evangelho que ela faz, porque você viu que ela colocou uma mesa, um pano branco e a água, porque ela vai fazer o evangelho e vai ter água fluidificada. Não é aquele evangelho de 15 minutos, é algo mais demorado. A espiritualidade prepara todo o ambiente também. Você é rígido no seu horário, por isso que é importante, que nem o Messias falou uma vez. É 8 horas, você faz 8 horas. É 7 horas, você faz às 7 horas. Isso também é importante. E sempre sentado, quer fazer na cama pode, mas sentado e de luz acesa. Nunca deitado, senão você dorme. Entendeu? Vamos lá. Com efeito, aos recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Deu para dar uma descrição legal, né, das pessoas que estavam chegando.
pessoas em pranto, mãos no ventre, praticamente frangalhos humanos. E aqui são os trabalhadores, né? Os de branco aqui são os trabalhadores. Trabalho na casa de Dona Isabel. Gostei da frase. Agora que eu percebi, aqui há consolo, aqui há auxílio, consolo e renovação. Legal. Essa eu não tinha percebido. Né? E aqui está assim, ó, cada agrupamento tem seu fim. Então deu para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de como os espíritos chegam, as ataduras, né? Espíritos sofridos. Como ele disse no o relato evangélico, coxos, como é que ele falou aqui? Coxos e estropiados. Quem são eles? Como nós, né? Muitos deles possivelmente eram espiritistas. Alguns até poderiam. Com certeza um deles aqui, ó, esse aqui eu acho que tem cara de ter sido tesoureiro de centro espírita. No capítulo que ele fala dos espíritos dormindo, esses daí passaram por lá. Eles foram os espíritos que estavam dormindo. Possivelmente. Entendeu? Aí depois eles se despertam, eles têm todo esse processo. A espiritualidade tem muita paciência com a gente. Tem. A gente tem que dar graças a Deus todo dia, porque eles são muito pacientes com os nossos erros, com os nossos equívocos. Eles nunca desistem da gente. Eles às vezes podem dar uma afastadinha. Tá bom, vai, faz aí. Quando você precisar, você me chama. Entendeu? Porque a gente tem um livre-arbítrio, né? Não dá para eles interferirem. Vamos continuar. Muitos, disse-nos o mentor, não concordam ainda com as realidades da morte corporal, ou seja, ainda não acreditavam ou não concordavam, não aceitavam terem desencarnado. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia da enfermidade, ou seja, eles ainda acham que são encarnados doentes. Na realidade, eles são desencarnados doentes. Mas eles ainda acham que estão vivos, vamos colocar assim, né? Existem pessoas, e vocês como médicos as terão conhecido largamente, lembrando que André Luiz e Vicente eram médicos enquanto encarnados, as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia. Quem não conhece alguém que cultiva uma doença como se fosse uma florzinha? Eu conheço alguns, né? Você vai falar com ele, e aí, tudo? Não, você não sabe, uma dor aqui, eu acho que eu vou morrer. Eu não vou falar. Morrer vai, você acertou. Vai, só não sei quando. E pode não ser com essa dor. Então, muita gente encarnado cultiva a doença. E aqui eu não estou desfazendo, entendam isso, desfazendo de ninguém, da sensação de dor de ninguém. Muito pelo contrário, a dor é individual, cada um sabe onde aperta o calo, né? Só que a gente não pode ficar cultivando a doença. Você tem um problema de saúde, corre atrás para tentar resolver. Vai no médico, procura vários especialistas, vá na religião que você professa e tenta também um auxílio espiritual, vai na homeopatia, alopatia, bate-bumbo, o que você quiser. Centro espírita. O médico Jesus que vai dar isso lá. Hoje, no data que nós estamos gravando, hoje é dia 23 de julho de 2026, hoje no podcast Despertando Consciência, nós vamos falar sobre um livro do José Carlos de Lucas chamado O Médico Jesus. É muito interessante, porque ele fala disso. Muitas das nossas doenças somos nós que criamos. E muitas das nossas doenças nós alimentamos. Né? Então assim, você está com um problema de saúde, corre atrás para resolver. Resolveu definitivamente, ou tem uma resolução paliativa, siga a vida. Siga a vida. Não fique toda hora lembrando que a doença está lá, porque aí ela não vai te deixar nunca mesmo. Arlindo, quer falar? Fala, Arlindo. Falou em negócio de doença, é que nem uma vez eu vi um filme, era de 2 médicos e a mulher era, hipocondríaca. Aí o médico coisava ela e
Aí o assistente dela falou assim, doutor, o que ela tem? Ela não tem nada. Ela é mais saudável que eu e tu juntos, mas só que é a cabeça dela que faz a doença. Ah, não? Não pensei que tu tinha pedido. Não. Ah, tá. Não, isso acontece. Eu não sei qual é o palestrante espírita. Eu não sei se é o Caetano de Santos, ele relata. É ele que fala, assim, de uma paciente que... Não sei se é o Caetano. Cara, eu acho que eu ouvi a campainha. Acho que eu ouvi a campainha. Vamos ver se deve ser alguém. Eu não lembro se é o Caetano, mas pouco importa. Ele relata, não é ele, não. É um médico que eu já vi uma palestra. Ele relata o atendimento que ele dava para uma paciente, uma japonesa, uma senhora japonesa, no hospital. E ela tinha uma doença aqui nessa região. Vou tentar falar de uma forma que não ofenda muito sua sensibilidade. As fezes dela saíam pela boca. Então você chegava lá para falar com ela, ele relata que ele chegava, e aí, dona, eu não lembro o sobrenome dela, mas ela já desencarnou, inclusive. E aí, como é que a senhora está? Ela nunca estava triste, ela dava aquele sorriso cheio de fezes, mas sempre alegre. Você imagina alguém numa situação dessas ter um retorno desses, sempre alegre, sempre feliz. Eu não sei se eu teria. Entendeu? Eu não lembro qual foi, mas é um palestrante, ele fez uma palestra uma vez sobre esse caso. Eu não sei se foi a Deilson, se foi o Caetano, realmente não lembro agora. Vamos lá. Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, acompanham no corpo com indefinível ardor a manifestação dos indícios mórbidos, estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais usa um dever justo no quadro das obrigações diárias, e quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as compridas dissertações sobre a enfermidade, de que se constituem voluntárias prisioneiras. Sobrevindo à desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante. Tem uma Dona Lúcia Rivoredo, foi presidente do GELF e diretora mediúnica do GELF. Ela falava assim, se você passou a vida inteira com medo de leão, quando desencarnar, sabe o que você vai ver do outro lado? Leão. Porque você tem aquilo arraigado dentro de você, que é a ideia dominante. Às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes do sangue e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhem, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Não são pessoas que desencarnaram e, às vezes, estão há séculos e séculos esperando por esse atendimento. E, às vezes, não é não é dois, não é três, às vezes tem que vir várias vezes para realmente ser resolvida a questão. Isso, né? É. E num gesto diferente, nosso instrutor considerou: demoramos-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Não queremos renunciar ao gosto antigo, fugindo aos sacrifícios louváveis. Nessas circunstâncias, o mundo que prevalece para a alma desencarnada, por longo tempo, é o reino pessoal de nossas criações inferiores. Ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração, submeteu-se-lhe ao império. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda assistência ao corpo físico. Como eu falei, tem que ir no médico, né? Que funciona para nós como vaso sagrado. Mas remediar a saúde e viciar a mente nas suas atitudes, essencialmente antagônicas, são duas atitudes, essencialmente antagônicas entre si, né? Remediar a saúde e viciar a mente. Tem pessoas que parece que se comprazem de estarem doentes, né? Ou estão sempre reclamando de um incômodo. De novo, né? Com todo respeito a quem tem algum problema de saúde, mas
às vezes o problema está mais aqui do que no organismo. Depois de longa pausa, Aniceto advertiu. Essencialmente antagônicas entre si. A palestra era magnificamente educativa, entretanto, o número crescente de entidades necessitadas chamavam-nos à cooperação. Muitos choravam baixinho, outras gemiam em voz mais alta. Depois de longa pausa, Aniceto advertiu. Vamos ao serviço. Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo dessa reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo dessa reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. Ou seja, eles dependem da gente também. E muito. Porque a gente tem uma coisa que o espírito não tem mais, que é esse fluido que nós temos. Então, quando a gente dá um passe, o espírito utiliza essa energia corporal que nós temos para o auxílio, né? O magnetismo que nós temos. Questão de interpretação do capítulo 43. De acordo com os ensinamentos de Aniceto, qual é a principal razão para a complexa preparação espiritual realizada antes da reunião mediúnica na casa de Dona Isabel? Demonstrar o poder dos espíritos superiores por meio de fenômenos extraordinários impressionando os participantes encarnados? Não. Criar um ambiente espiritualmente protegido e organizado, limitando a influência dos espíritos necessitados e favorecendo um atendimento equilibrado e eficiente. C. Impedir completamente a aproximação de qualquer espírito sofredor, permitindo apenas a presença de espíritos elevados durante a reunião? Não. Preparar exclusivamente a água para o passe e a fluidificação, pois esse é o objetivo principal dos trabalhos espirituais. Alguém acha que o passe é o trabalho principal? Não é não. O passe é só um plus. Inclusive, há cursos de médiums que ensinam você a dar seu próprio passe, chama-se de autopasse, né? Então qualquer um pode dar um autopasse, claro que tem que ter um preparo, tem que ter conhecimento, né? Mas até qualquer um pode dar um autopasse com conhecimento de causa. E aí, alguém quer arriscar? É o B. É o B, né? É isso aí, criar um ambiente... Em relação ao que você falou do autopasse, presta aqui, bonitão. Eu contratei esse menino, ele é meu assessor para assuntos aleatórios, mas ele não fica atento. Eu vou demitir. Ele tem que dar um... Vou demitir. Hoje eu demito ele e semana que vem eu contrato de novo. Diga, Silvio. Então, em relação a isso que você falou do autopasse, é muito importante a gente saber que, como ele falou, o nosso pensamento, ele também é um autopasse nosso. Se a gente se concentrar, se a gente... Num momento de desespero, que todos nós, às vezes, ficamos desesperados com certas situações, mas nesse momento, se você se concentrar, realmente fazer uma oração com fervor, com vontade, realmente de corrigir, de si, porque a maioria dos casos somos nós mesmos os culpados. Você está se estabilizando, você está entrando num equilíbrio. Então é importante esse teu pensamento, como se você estivesse dando um passe em você mesmo. Você muda os teus fluidos, né? Obrigado. É isso mesmo. Você sabe que até no banho você pode tomar um passe? Pô, a água é uma delícia. A água é uma delícia. E já falou aí, né? Já. Principalmente a minha que já está morninha. No banho, você pode... Durante o banho, a água está corrente, você pode tomar melhor banho de cachoeira, então. É que é difícil a gente achar uma cachoeira aqui. Então, a água é gelada, mas desperta até o espírito. Ainda mais nesse tempinho frio, oxi. A ideia central do capítulo, o texto mostra que a preparação espiritual envolve a criação de divisões magnéticas, a magnetização do ambiente e a atuação de vigilantes espirituais para preservar a ordem e limitar a zona de influência dos espíritos atendidos. Segundo Aniceto, essas providências são indispensáveis para que a reunião transcorra de forma equilibrada, segura e eficaz, possibilitando o auxílio aos espíritos sofredores,
sem gerar perturbações. O sucesso de uma reunião mediúnica depende tanto da preparação espiritual quanto do comprometimento moral e da seriedade dos trabalhadores encarnados e desencarnados. Os trabalhadores desencarnados com certeza estarão bem com seriedade. Os encarnados pode ser que nem todos. Mas a gente tem que ficar atento a isso. E aqui está um resumo em imagem do livro, tá? A origem da simplicidade, está aqui a mesa, né, sendo posta pela dona Isabel e pela Joaninha. A proteção, tá vendo aqui, ó, a proteção fluídica, né, separando o magnetismo, tá? Os espíritos necessitados, aquela mesma imagem, né, ou quase ela, e a assistência e esclarecimento, que é feito a cada um individualmente. Lindo. Obrigado. É aqui o ensinamento central: a vida continua após a morte e cada um colhe o que plantou. A verdadeira renovação começa ainda na existência física. Então é aqui que a gente planta, lá a gente colhe. A reunião mediúnica não é evento comum, é um ato de amor e responsabilidade que exige preparo, disciplina, sintonia com o Evangelho de Jesus. E aqui uma frase de Aniceto, né? Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. A prece e o reforço e o esforço dos encarnados serão o termo desta reunião. Então está aqui, como sempre, quem quiser, eu coloco lá depois no grupo a imagem para quem quiser, tá bom? E para encerrar, vamos encerrar com música. Faltavam minutos para 6 da tarde. O salão de Isabel já se iluminava no invisível. Operações complexas que o olho humano não invade, tecendo divisões num magnetismo indescritível. Faixas fluídicas no ar, cortando espaço. O plano superior agindo em cada traço. Abaixo a vassoura e o pano no chão. Uma toalha alva, água pura repousar. A simplicidade é o convite à oração. Enquanto os vigilantes começam a cercar. Porque o bem exige ordem, o bem pede guarita. Na pequenina sala onde o amor habita. A morte não renova quem não quer se renovar. Satura a atmosfera com a força da vontade, pois o templo do socorro ergue-se na seriedade. Onde houver o esforço sincero e o bom ânimo a brilhar, o amparo do alto nunca vai faltar. Passa das 6 e começam a chegar. Rostos esqueléticos, magotes da dor. Coxos estropiados sem saber como caminhar, trazidos pelo braço eterno do amor. Mãos presas ao ventre, ataduras na alma, procurando o alento que acalma. Prisioneiros da velha concha mental, adoradores da queixa, reféns da doença. Esqueceram que o corpo é o vaso sagrado, afinal
mas viciar a mente cobra a sua sentença. O reino pessoal das criações inferiores prende a consciência em antigos temores. A morte não renova quem não quer se renovar. A lei da afinidade atrai o mesmo olhar. Satura a atmosfera com a força da vontade, pois o templo do socorro ergue-se na seriedade. Onde houver o esforço sincero e o bom ânimo a brilhar, o amparo do alto nunca vai faltar. Ouvem-se os gemidos, as preces vão começar. Aniceto chama o grupo à cooperação. O labor espiritual já está a operar. Falta a palavra da terra em união. Ilumina em Jesus, desata este nó. Antes da reunião, ninguém caminha só. Então, terminamos com essa linda música, essa linda melodia. E no próximo capítulo, na próxima quinta-feira, aqui no Serra de José, 15 para as 7, 18h45, chegaremos ao capítulo 44, assistência, dando continuidade à tarefa na casa de Dona Isabel. Conto com a presença de todos. Obrigado a quem esteja aqui, quem já esteve aqui com a gente hoje, presencialmente. E você que está assistindo, vem, faz um esforcinho, vem. Obrigado, um abraço a todos.